Eu vou trazer o elétrico Demônio Cubano. Para enfrentá-lo com 90 quilos, o garoto relâmpago Pequeno Polegar. Jovens, essa história ela vai falar sobre algo pouco lembrado e um herói esquecido, que hoje os heróis é do Big Brother, né? Mas esse herói, ele era um herói de verdade. E eu vou falar dele no final. Essa história, ela vai lembrar a luta livre, o famoso Telecat. E quem é mais antigo vai lembrar comigo o Telecat Montilla, onde se apresentavam no ringue grandes lutadores, tudo na base da marmelada, né? Que a gente não levava a sério que era marmelada. Pra gente na época era a luta verdadeira. E eu gostava muito da luta livre. Eu tinha a fixação num personagem que era a Múmia Negra. Múmia Negra é um lutador muito grande, né? Propriamente fantasiado de múmia. E que eu não imaginava que era fantasia, imaginava que era a porra da múmia mesmo. E ele tinha um poder imenso, ele podia com as mãos vencer qualquer oponente. Só que ele tinha uma fraqueza, se ele levasse uma pancada, um murro nas costas, caía zero a sua força e ele era vencido. Então ele era um oponente poderosíssimo na luta livre. Ele era equivalente aí ao Fantomas da luta livre, não o Fantomas do desenho, viu senhores? O Fantomas da luta livre. E esses embates, esses duelos aconteciam nos ginásios das escolas. Era muito bacana a gente poder ir e ver aquele circo da luta livre e também os personagens, né? E eu vou falar sobre um dia que eu conheci o famoso carrasco português, o Belo. Meus amigos, o Belo era o inimigo do Michel Serdan, já do Gigantes no Ringue. E ele lutou um dia com o Michel Serdan. O Michel Serdan era aquele bom moço, né? E o Belo era o malvado, o carrasco, né? E aí, nessa luta no final, parece que o Belo desonestamente venceu o Michel Serdan. E aí eu tava um pouco mais recuado, mais no fundo do estádio. E aí eu percebi que as cadeiras do estádio lá na frente começaram a ser arrancadas fora e jogadas no ringue. E foi uma chuva de cadeira das pessoas revoltadas com a vitória inescrupulosa do Belo, carrasco português contra o Michel Serdan, que ficou na história, porque explodiu o estádio, parecia uma chuva, parecia uma pipoca no fogão, é a palavra certa, pipoca na panela, de tanta cadeiras picando ali em cima da luta. E as lutas eram assim, começava com uma frase: desde o início o homem já era um lutador. Do princípio lutava pela sua vida, pela família, pelas terras, e então estava lutando por tudo e por nada. Até que então surgiu a Organização Mundial de Lutas, que separou os lutadores por equipes. Num país chamado Brasil, uma dessas equipes se destacou. São os Gigantes do Ringue. E assim começava as lutas, onde o Michel Serdan ele tentava resistir a tijolada na cabeça, limão no olho. Lutador de telecat, né? É um espetáculo acrobático de luta, que na verdade é uma luta simulada, né? Mas que era muito legal. E quem se lembra aí dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80, que teve aí o Telecat Montilla, que eu já falei, Astros do Ringue, Campeões do 13, Gigantes do Ringue, que passou até 1990 aí na Record, né? Porque a Igreja Universal fudeu tudo, ela comprou, e aí, como tinha o lutador Satã, Demônio Cubano, o Diabo Loiro, a Igreja Universal falou: cai fora. E não quis que ficasse mais o Telecat. O Telecat teve uma boa queda, né? E ainda hoje tem. Você vai lá no Tatuapé, ainda tem. Na Vila Maria ainda tem lá, de vez em quando. O Michel Serdan já tá velhão, né? Mas ele ainda coordena lá como administrador. E isso seria uma marca da gente nos anos 80, nos anos 70, que era justamente
a luta livre, o Telecat Montilla, e vou falar do herói, porque hoje o herói é Big Brother, né? Vou falar do herói, Ted Boy Marino, meus amigos. Ted Boy Marino foi um dos primeiros lutadores de Telecat a ter uma fama incontestável. Ele era italiano, o Ted Boy Marino, e ele que lançou, vocês não sabem, ele que lançou os Trapalhões. Foi através do Ted Boy Marino que os Trapalhões eles vieram a ter sucesso, se formou a primeira trupe dos Trapalhões, né? E depois que teve aquele sucesso todo, o Didi, que começou como um secundário, um terciário, um quartiário lá, acabou esquecendo, né? No auge da fama, esqueceu o Ted Boy Marino, que era o rei do ringue. Ele fazia lutas, inclusive ele fez um filme, eu vou deixar o link aqui na descrição, que aparece o Didi lá novinho, com o Ted Boy Marino. E esse filme tem uma história parecida com a do Rock, 10 anos antes, talvez, 6, 7 anos antes, talvez, do filme do Rock. E ele era um puta do herói, o Ted Boy. E ele trazia, além da questão de bom moço, ele trazia uma imagem legal, positiva da vida. Ele era um cara gente boa. Então era um herói que tinha valores, diferente do que é hoje um herói de Big Brother, né? E é interessante que foi ele que começou o programa humorístico chamado Os Adoráveis Trapalhões, e que infelizmente com o sucesso aí dos Trapalhões, do Didi, acabou tirando o lugar do cara e deixou o cara no limbo. Um grande herói aí da nossa infância. E o filme se chama Dois na Lona, vocês vão deixar o link, é bem antigão, né? Mas vale a pena dar uma olhada, e também tem umas matérias do meu site que eu vou deixar pra vocês lerem, beleza? Grandes anos 80, meus amigos. Telecat, luta livre, gigantes do ringue. Até mais.